Olá pessoal, tudo bem? Então a gente está começando agora mais uma live esquenta, mais uma live de preparação para a Maratona dos 7 Passos da Visão Biopsicossocial do Idoso. Essa visão que vai fazer tanta diferença na prática do professor de educação física, né? Que faz com que a nossa intervenção seja tão mais assertiva. Então a maratona é 100% gratuita e a gente vai estar junto por 7 dias ao vivo e serão 7 aulas onde eu vou conduzir vocês a uma visão disruptiva, a uma visão biopsicossocial, e as inscrições são pelo link lá da bio, tá? Então hoje a gente vai receber a professora Thalita Ponce, né, professora de educação física e que tem uma experiência com diabetes muito grande e vai descomplicar isso um pouquinho aqui com a gente através do Instagram de um projeto que ela tem com uma outra professora maravilhosa, que é a Patrícia Vigário. E aí ela vai explicar mais um pouquinho pra gente sobre esse projeto. Chamem as pessoas que têm interesse por esse assunto, tanto profissionais quanto leigos, né? Pessoas que sofrem com esse tipo de patologia, ou pré-diabetes, ou diabetes, enfim. A Thalita vai ensinar pra gente também sobre como a gente estabelecer uma rotina onde se traduza como qualidade de vida para a pessoa, para o portador do diabetes. Então, eu vou chamar a Thalita. Vamos lá. Estou chamando a Thalita. Minha amiga, minha xará. Oi, amiga! Não tô te ouvindo, não tô te ouvindo. Não. Melhorou? Tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Deixa eu ver se volta agora com o fone. Esse fone, olha, É o fone tá uma alegria. abençoado. É um fone abençoado, é uma alegria. Caro, caro e que só dá trabalho pra gente. Não. Oi, Consegui Kleber, falar. tudo bem? Vamos sem fone, Eu, então. eu já tô acostumada com seu fone já. Meu fone sempre me dando sustinhos. Amiga, seja bem-vinda mais uma vez ao Envelhecer Bem. Seja mais bem-vinda. É um prazer para mim estar aqui com você. É uma pessoa que eu admiro, que eu tenho afinidade, que eu sou amiga, que me ajuda muito e que eu espero sempre poder te ajudar também. Então, hoje a gente quer ouvir você falando sobre diabetes. Então, a Thalita é professora de educação física, como eu falei, militante da educação física, né? Uma batalha aí do nosso espaço também. Fala um pouquinho de você. Então, primeiro agradecer o espaço, agradecer por estar aqui. Você sabe que eu também tenho uma admiração imensa pelo seu trabalho, além da nossa amizade que é para sempre, né? Graças a Deus estamos juntinhos nessa jornada. Eu agradeço muito mesmo. Então, como a Thalita falou, assim, acredito muito na educação física, na profissão do futuro, que é a educação física. Acredito que a gente precisa se empoderar disso e estudar e entender cada vez mais os pormenores, não só da profissão, mas do corpo como um todo, né? Porque a gente não está mexendo com uma máquina, né? A gente está mexendo com seres humanos, seja eles mais velhos ou mais novos, né? A gente está mexendo com seres humanos, então a gente tem que entender como funciona essa máquina para não tratá-la meramente como uma máquina, e sim como algo Exatamente. importante, que merece carinho, atenção, né? E todos os cuidados. Então acho que é esse a minha maior busca aí com a educação física. E a Thalita, além de professora de educação física maravilhosa, a Thalita é mestre em endocrinologia e doutoranda em endocrinologia também. Então, pessoa com mais autoridade para falar sobre exercício e diabetes, hashtag Além desconheço. de ter diabetes, né? Isso que eu ia Além de ter falar, diabetes. Então, conta um pouquinho aí da sua história com diabetes. Bom, eu tenho o diagnóstico do diabetes há 19 anos, desde então sempre, antes disso, né, sempre pratiquei muito exercício físico. E depois, né, como eu tive diagnóstico com 16 anos, ali eu ainda não estava exatamente fazendo vestibular, mas já estava começando a pensar. Entrei para educação física ainda nem tão focada em trabalhar com exercício físico,
mas logo em seguida isso foi me captando ali para trabalhar, para ler, para estudar e para unir as duas questões, a minha vivência com diabetes com a educação física. Né? No futuro, cheguei a entrar no mestrado na endocrinologia. Na época, o meu médico achou interessante que eu ainda não estudasse o diabetes, ele achou que eu tinha que ter um trabalho emocional melhor, porque você lidar com a sua doença não é tão simples, né? Você precisa estar bem preparado emocionalmente para isso. Então, foi o mestrado, o doutorado todo da endocrinologia, ainda não estudando diretamente o diabetes, mas já com os projetos encaminhados aí para o futuro, para um pós-doc já conversado, já encaminhado. Uau! E aí, você acha que foi a melhor coisa você não ter estudado diabetes antes? Você acha que agora era o momento que você estava mais madura? Só acho. Porque assim, a gente tem que ter um tempo de adaptação, de saber lidar com a doença, de saber lidar com as nossas questões, para depois a gente mergulhar nela, porque mergulhar na sua doença causa uma certa, né? Você descobre muitas possibilidades que vão te gerar medos também. Então é importante que a gente esteja atento aonde a gente vai mergulhar, como a gente vai mergulhar e aonde a gente vai mergulhar. E a maturidade faz toda a diferença. Hoje eu consigo ler um texto com muito mais tranquilidade, entender esses processos, gostar de falar deles, né, sem passar por aquele processo de estresse emocional que também iria atrapalhar o controle do diabetes. Né? E já é natural até uma negação sobre o processo, sobre a patologia, né? E aí, escrevendo um post sobre o Dia Mundial do Diabetes, e aí me deparei com uma informação da quantidade de pessoas que desconhecem no Brasil o diagnóstico de diabetes, né? Sim, isso é assustador. Muitas pessoas têm a doença e não têm o diagnóstico ainda. E você isso acha é bem assustador. Você acha que isso acontece por quê? Falta de informação, negação? Olha, eu acho que pode ser um conjunto, tá? Assim, a informação, na verdade, eu nem diria que não é, porque, assim, tudo bem, tem pessoas que não têm de fato um acesso, isso é relevante, isso é importante. Mas eu acho que tem questões que vão um pouco além disso, que é o fato, por exemplo, da gente estar extremamente estressado, trabalhando muito, e a gente sempre deixa para olhar para a nossa saúde em último lugar. Eu acho que talvez esse seja o ponto mais relevante. Né? A gente deixar a nossa saúde em último lugar em prol de uma série de questões. E a informação, sim, de fato, a gente luta hoje para que tenha muito mais divulgação, para que tenha muito mais assuntos chegando às pessoas. Hoje as redes sociais ajudam muito, né? A pessoa abriu ali o Instagram, ela consegue ver uma informação talvez relevante ali para ela, importante, né? Mas, de fato, precisa melhorar a informação, não discordo de você, acho esse um fator importante. E acho que a questão do olhar pra gente, sabe? A gente se deixa muito em último lugar, e isso hoje é algo que eu tenho observado demais. Aquele comentário assim, cara, com 2 filhos, você acha mesmo que eu vou no médico fazer exame? Com uma mãe doente, você acha mesmo que eu vou me preocupar se minha glicose tá boa ou não? Cara, verdade. A gente precisa se preocupar, senão a gente não vai criar os 2 filhos, tampouco vai cuidar da mãe doente, sabe? Então é importante pensar nisso. E o diabetes tem uma característica de ser uma doença silenciosa, né? Muito. Você demora a ter a primeira percepção, assim, de que de fato você já está envolvido ali, mergulhado na doença. Eu acho que isso também ajuda as pessoas a acharem que, não é nada não. Enfim. É só um cansaço. É só um cansaço. A pessoa está se sentindo muito mais prostrada, mas ela acha que é o cansaço da rotina, porque a rotina, acho que 80% da nossa população está extremamente puxada, né? Então, assim, eu não conheço uma pessoa que diga assim, nossa, que dia tranquilo que eu tive hoje, né? Então, as pessoas atribuem muitas vezes esse cansaço a isso, que é um dos sintomas, e não se dão conta de que elas aumentaram muito a quantidade, a ingestão de água, não se dão conta de que elas estão indo mais ao banheiro, né? E a gente, na confusão do dia, a gente não vai se dando conta nessas pequenas coisas que vão aumentando a frequência gradativamente, por isso que ela é dita silenciosa, né? Não é da noite para o dia. Entendi. Que eu passo a fazer muito xixi ou beber muita água. Né? Eu vou aumentando, aquilo vai piorando, né? Até que vira um quadro que chama mais atenção. E esses sintomas aí, eles são iguais tanto para o diabetes tipo 1 quanto para o diabetes tipo 2? Por exemplo, no diabetes tipo 1, você identifica, por exemplo, no tipo 2 você já pega uma pessoa que já está obesa, né? Ela vai apresentar os sintomas clássicos, né?
mas ela está obesa, não está tendo assim uma perda de peso. Agora, no tipo 1, por exemplo, você já identifica uma pessoa que tem uma perda de peso importante num espaço curto de tempo. Né? Então, existe uma diferença aí. Em outros tipos de diabetes, às vezes você nem identifica essa perda de peso tão importante. Mas, em geral, os sintomas ditos são os mesmos, né? O aumento da sede, comichão pelo corpo, né? Em especial nos órgãos genitais, sensações de dormência, algumas pessoas relatam, né? A sede. Os mais clássicos são sede, excesso de urina, né, que é a poliúria, a polidipsia, que a gente chama, a sensação de boca seca, esse é bem desconfortável, eu sofri muito com ele, né, na época da escola, assim, eu sofri bastante com esse. E sofreu sem saber que era diabetes? Sem saber ainda que era diabetes, sem saber, assim, o aumento da quantidade de água, assim, eu cheguei num nível, eu lembro do dia que eu bebi água, assim, no bebedouro, quando eu levantei a cabeça e minha boca ressecou. Eu falei, cara, isso não tá normal. Sim, eu abaixei a cabeça e bebi água, levantei a cabeça e estava com a boca seca. Eu falei, tem uma coisa estranha, sabe? E isso é muito comum. Cicatrização dificultada, isso com o DM2 acontece muito, tá alterada há algum tempo, cicatrização alterada, e a pessoa não tem percepção, ela perde aquela sensibilidade, dependendo do tempo que ela esteja com essa glicemia alterada, né? Então, assim, ela não tem essa percepção mesmo. E aí aquilo ali pode agravar. E precisa de muita presença, né? Tá atento ao corpo, e hoje as pessoas estão atentas a tudo, menos ao próprio corpo, menos à própria saúde, e isso também é uma questão, eu acho, que contribui, né? Que o mundo, a cobrança, os afazeres vão colocando a gente numa espiral tão forte que realmente é como você falou, em último lugar fica o nosso corpo, fica a nossa casa, né? E isso eu falo até que é a nossa também. verdadeira casa. É a nossa verdadeira casa. Eu falo para mim também, esse pós-quarentena agora tá muito difícil, né? Assim, a gente ficou muito tempo em casa, emparedado aqui, e como que você se alimenta melhor? Se às vezes a diversão que você tem dentro de casa é fazer um prato diferente, né? Então, assim, ganhei peso, mexi no meu controle glicêmico, é difícil. E sabe o que eu acho que eu tô achando um desafio? Assim, quando eu tô na rua, né? Que aí eu voltei a trabalhar pouco, menos, mas voltei. E o que você vai comer na rua? Nossa, né? desesperador. E aí você acaba indo para Você acaba não escolhendo pela qualidade. Porque eu não vou comer salada crua, não vou comer comida crua, não vou comer no self-service, que era, de repente, a nossa melhor opção para quem quer comer uma salada e uma proteína. Aí eu pensei assim, caramba, mas PF, e aí? Não sabe como é que tá na cozinha desse restaurante, todo mundo sem máscara, com máscara, falando em cima da comida. Enlouquecedor comer na rua atualmente. Não, desesperador. Assim, eu também poucos, né? Não tô comendo, assim, não estou direto na rua, mas eu entendo total o que você tá falando. E assim, aí às vezes é o que a gente precisa para comer, de repente, é o que o cérebro precisa para falar assim, mas aquele lugar ali você tá até vendo como estão fazendo. Aquele salgadinho fritinho ali tá ótimo, já matou todas as bactérias na fritura. Pois é, cara, não dá. Eu já me prometi que eu vou carregar comida agora, não dá. Mas aí, indo para um assunto, vamos para uma parte mais técnica agora. Aqui, desculpa, amiga. O Sérgio comentou aqui, ó, descobri a minha com 40 anos depois que acordei na UTI. Eu tinha uma vida sedentária com 103 quilos. Nossa, isso infelizmente é comum, né? Como a pessoa acaba acordando para o corpo dela, né? Ela precisa do quadro extremo para ela acordar e dizer assim, caramba, tem algo errado. Né? Mas existe uma vida melhor, às vezes, até depois desse diagnóstico, sabe? Acho que a gente vai falar isso no decorrer. Tem um aluno que teve um quadro de hipoglicemia na esteira, e aí ele chegava a ter uma marcha muito lenta, mas por uma lombalgia, né? Uma protuberância abdominal bem, bem, bem grande. E assim, qualidade de vida péssima. E aí ele teve um quadro de hipoglicemia, se assustou, se apavorou, e aí emagreceu muito, assim, 5, 7 quilos em uma semana, 2 semanas. Aí eu falei, nossa, você emagreceu. Ele depois do meu susto, eu não como mais uma panela de arroz. Às vezes tem uma utilidade. Só respondendo aqui rapidinho, Sérgio, uma dica. Sérgio, eu não sei há quanto tempo você tem o diagnóstico, eu vi que você falou que come na rua e tem muita opção fit.
realmente melhorou muito a oferta, né? A gente antigamente não tinha oferta nenhuma. Hoje você tem alguma possibilidade. Mas eu não sei, talvez você já esteja até atento a isso, eu esteja falando mais do mesmo, mas caso não esteja, vai uma dica para uma atenção. É que muitas dessas comidas ditas fit, elas não estão relacionadas diretamente à redução do açúcar. Elas estão mais relacionadas à redução da gordura, o que acaba impactando também no nosso controle glicêmico. Então é importante a gente ter atenção qual é essa comida. Assim, se você encontrar aquele lugar que ficou bacana, o controle da glicose ficou bom, se manter ali naquele lugar, porque às vezes tem umas pegadinhas aí nas comidas. Eu já comi comidas incríveis, maravilhosas, de repente a minha glicose, nossa, tá 275, o que houve? Tipo, 275. Tava Com comendo comida certeza super... aquela comida foi feita com açúcar, com massa de tomate. Algum conservante, com molho de tomate sem ser o feito em casa, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente precisa estar bem atento. Olha que legal, Sérgio. Ó, o diabetes mudou a minha vida para melhor. Hoje, com 30 quilos a menos, treino dia sim, dia não, até arrepiei. E acabei levando a esposa junto. Hoje tenho 50 anos. Que legal, Sérgio. Obrigada por compartilhar com a gente. Sério. Você falou, até adiantou um dos pontos que, né, eu pensei em trazer aqui para a conversa, que é essa mudança. Quantas pessoas acabam mudando a sua rotina e seu estilo de vida através do diagnóstico de uma doença? Olha que interessante, né? Tipo, porque parece ser o fim é o início. Pois é, o diagnóstico não é o fim, né? O diagnóstico é o início de uma oportunidade de melhorar. E a gente tem inúmeros instrumentos e a proposta aqui é falar do exercício e da sua experiência. E aí Sim. o Kleber está falando, perguntando se pode interromper o uso do medicamento quando aumenta o nível de atividade física. Fica à vontade. Então, Ia falar, fica não, à então, eu vontade. acho que... Desculpa, a gente fala direitinho, né, amiga? As duas falam bastante. Fica, eu ia falar, fica à vontade de você responder agora ou seguir o teu cronograma e aí... Não, eu posso responder ele rápido, porque isso é uma resposta bem rápida. De fato, é possível que você precise diminuir a dosagem do medicamento, Kleber. Talvez seja necessário reduzir a dosagem do medicamento. Porém, isso só pode ser feito em acordo com o médico. O médico é quem vai avaliar os últimos exames, como que está a sua rotina e vai avaliar a necessidade ou não de reduzir. De forma independente, nunca é recomendado alterar a medicação. Boa. Muito bom. Então, amiga, vamos para uma parte mais técnica, né? Acho que a gente ficaria aqui muito tempo batendo papo, mas a gente vai continuar batendo papo e podem enviar as perguntas para a Thalita, gente. É uma oportunidade única que vocês estão tendo aqui de ouvir ela falar sobre diabetes. Então, amiga, fala um pouco sobre o que é o diabetes, a questão da epidemiologia, da doença, como é que é? Bom, diabetes é uma doença, assim, que ela está relacionada tanto a gente ter a insulina ofertada, né? A gente ter o pâncreas produzindo de forma adequada a quantidade de insulina que a gente precisa, quanto a captação pode estar relacionada a uma deficiência na captação da glicose. Então, o que pode causar essa hiperglicemia, que a gente denomina de diabetes, pode ser tanto um problema na liberação da glicose, quanto a captação, ou até mesmo os dois, entrelaçados. Existem diversos outros tipos de diabetes, a gente acaba focando muito no diabetes tipo 1 e tipo 2, por ter a maior incidência, né? Mas a nível de curiosidade para as pessoas, né? Existe o diabetes gestacional, que é o terceiro mais comum, né? Que é aquele que acontece quando a mulher entra no 6º para o 7º mês de gestação e a própria placenta começa a produzir hormônios anti-insulínicos, né? E daí ter uma dificuldade no controle da glicemia. Uma coisa bem interessante para adiantar o que a gente vai falar para frente é que quando você conversa com os médicos e eles falam sobre o diagnóstico de diabetes gestacional, eles falam que mulheres que não têm outras comorbidades, que não têm outras doenças associadas ou outras condições, conseguem reverter isso melhorando o estilo de vida, deixando o estilo de vida mais ativo, né? Melhorando o exercício físico, a alimentação. E aí não precisa necessariamente entrar na insulina. Agora, se a mulher não consegue reverter, por qualquer que seja o motivo, ela pode vir a entrar no uso da insulina. A gente tem diabetes tipo MOD, que é uma desordem genética. A gente tem o diabetes tipo LADA, que seria o diabetes tipo 1 no adulto. Então, a gente tem diversos tipos de diabetes, pois o diabetes em si, a doença, pode apresentar diversas fisiopatologias.
né? Ela é uma doença bem diversificada. E o que assusta no caso do diabetes e faz a gente querer falar cada vez mais sobre diabetes e levar o diabetes para todo mundo entender? É o aumento expressivo dele na população, né? O diabetes tem uma expectativa de aumento em todos os países e, em especial, nos países chamados de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Para vocês terem uma noção, as Américas têm uma expectativa, segundo a Federação Internacional de Diabetes de 2017, o posicionamento dela, de 62% em 2045 no número de pessoas com diabetes. Né? Ou seja, uma expectativa de 2017 para 2045 aumentar em 62% o número de pessoas com diagnóstico de diabetes é muito assustador, levando em consideração que muitas não terão diagnóstico, exatamente pelo que a Thalita falou, muitas pessoas não têm diagnóstico fechado. Então, assim, a gente vê a importância de se falar em diabetes. Outro dado muito importante que a Federação Internacional de Diabetes também trouxe no último posicionamento é a colocação do Brasil no ranking dos 10 países com maior incidência de diabetes. Ou seja, não satisfeitos em estar no ranking dos 10 países com maior incidência de diabetes, em 2017 estávamos em 4º lugar, com a expectativa de baixar só para 5º lugar em 2045. Ou seja, a gente não está melhorando quase nada, a gente só está com uma expectativa de aumento. Né? Então, assim, é preciso falar, é preciso educar as pessoas em relação à qualidade de vida. Por quê? Como eu falei para vocês, 2 tipos de diabetes são os mais comuns, tipo 1 e tipo 2. E qual é o que tem maior incidência na população com diabetes? O tipo 2. O tipo 2, ele está relacionado à captação da glicose. E ele tem uma influência direta do nosso comportamento, do nosso sedentarismo, do nível de atividade física, da nossa alimentação, nível de obesidade. Ou seja, o tipo de diabetes mais incidente na população, numa população que tem uma expectativa de cada vez aumentar mais o número de pessoas com diabetes, ele é revertido melhorando o nosso estilo de vida. Então todas as pessoas que começarem a fazer exercício físico e melhorar a alimentação não vão ter o diabetes? Não, calma, ele também tem um fator hereditário, também tem um fator genético. Porém, ele é extremamente influenciado pelo fator comportamental. Então, se a gente consegue melhorar isso, para algumas pessoas a gente vai conseguir não abrir o diagnóstico e para outras a gente vai retardar muito esse processo. Talvez vá abrir esse diagnóstico já lá muito velhinho, quando o corpo realmente já está dando suas pequenas falhas pelo tempo de exposição ao uso e por uma genética que realmente não favorece. Né? Mas entendam bem como é importante educar e falar em qualidade de vida. A epidemiologia, os números mostram para a gente a expectativa de piora e relacionam isso ao nosso comportamento, porque é o diabetes com maior incidência. Em 2017, segundo a Federação Internacional, 19% da nossa população acima de 65 anos já tinha o diagnóstico do diabetes. Ou seja, gente, acima de 19% é muita coisa, não é pouca coisa não. Não é não? É muita coisa, é muita coisa. Então é urgente e é para ontem educar as pessoas na qualidade de vida, né, para que a gente evite o crescimento desses números. Eu acho que sobre a epidemiologia era basicamente isso que eu queria mesmo. É bastante alarmante, né? É uma epidemia, né? O diabetes já é chamado de uma epidemia mundial, né? Pandemia já, Pandemia. Ele já é uma pandemia. Falei errado. Não, tranquilo, ele é uma pandemia, mas assim, os países, você pode ver que quando você abre o Atlas, né? A gente compartilhou ele até no Descomplicando, ele todo desmembradinho, mas quando você abre o Atlas da Federação Internacional, ele mostra lá que países europeus, países com maior índice de desenvolvimento, esses números são menores, porque já prezam mais por qualidade de vida, né? Já tem uma outra visão. E países ditos em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, né? Eles já apresentam os números muito mais altos. Com certeza. E eu acho que é uma questão, como você falou, né? A saúde nunca teve tanto espaço, mas também por causa das redes sociais, enfim, se fala mais hoje em saúde, mas a gente também, mas nunca foi um desafio tão grande, né? Porque os hábitos de vida das pessoas, ao invés de melhorarem, não estão melhorando, né? Então a gente tem informação recente sobre sedentarismo no Brasil e que mais da metade das mulheres brasileiras são sedentárias. E aí a gente chega num assunto também importante quando se fala de diabetes, que é o exercício físico, que é a prática regular de exercício físico, né?
Então, amiga, você pode começar falando a diferença do exercício para atividade física, que eu acho sempre importante, apesar de ser um pouco óbvio quando a gente fala isso, mas a gente ainda encontra Não, é importante. professores e profissionais capacitados falando em atividade física e a gente precisa, né, comunicar isso. Então, se você puder explicar para gente. Amiga, eu acho que é zero óbvio, tá? A gente encontra documentos, posicionamentos falando em atividade física. É uma confusão um pouco maior do que a gente imagina, né? Então, assim, a atividade física é tudo que vai gerar movimento, vai gerar contração muscular, né? Vai gerar movimento para o nosso corpo, ou seja, varrer a casa, levar o cachorro para passear, caminhar até o ponto de ônibus, isso tudo é classificado como atividade física. Quando a gente fala que o indivíduo pode melhorar o nível de atividade física que ele tem, a gente está falando nele optar por usar a escada e não o elevador, né? Por ele passar a fazer algumas coisas que ele não faz mais, né? Que o estilo de vida está mais sedentário. Agora, quando a gente está falando em exercício físico, a gente está falando em algo direcionado, né? Que vai ter um estímulo, uma recuperação. Você vai ter um dia de treinamento, um dia de recuperação. É aquele que é focado, organizado e direcionado para você de acordo com os seus objetivos. Essa seria a definição de exercício físico. E para o melhor controle do diabetes, a gente tem que falar sempre em exercício físico. É óbvio que é importante a gente melhorar o nível de atividade física. Isso vai ser importante não só para o diabetes, mas para tudo, né? Para melhorar o nosso nível geral de condicionamento físico e de qualidade de vida. Agora, a gente precisa diferenciar e colocar o exercício físico como o fundamental e o primordial nesse assunto, né? Muito bom. E é sempre importante, eu gosto de falar disso várias e várias vezes, porque eu acho que cria um pouco de confusão na cabeça, tanto do leigo quanto dos profissionais, né? E sobre a resistência em manter uma rotina para os idosos, né? Como que isso funciona, o que você tem para ensinar para a gente sobre isso? Rotina e o diabetes, exercícios idosos. Então, gente, é muito difícil a gente pegar uma pessoa que passou uma vida inteira fazendo a mesma coisa e dizer para ela, a partir de agora a sua vida é diferente. Você não vai comer mais aquele bolinho que você gostava todos os dias. Vamos tirar aquele bolinho no meio da tarde. Vamos tirar isso. Eu lembro que teve a mãe de um amigo meu que quando teve o diagnóstico, eles me chamaram para conversar com ela, né? E ela falou para mim assim, você agora, nessa altura da minha vida, vai querer que eu pare de tomar sorvete e vá tomar aquele sorvete diet horroroso. Então, assim, é muito difícil Ela, olha, com todo respeito, eu não quero te desrespeitar, eu sei que você está aqui com muito carinho para conversar comigo, mas isso é horroroso. O paladar dela não está adaptado a isso, né? A rotina dela não está adaptada a isso. Então, acho que, acima de tudo, é preciso paciência. É preciso união da família em torno disso. Não dá para a gente ficar fazendo a comida separada do idoso. Mandar ele fazer o exercício e ficar todo mundo deitado no sofá. Se a família toda se unir em prol dessa melhora, os resultados tendem a ser muito melhores, né? Não adianta eu dizer para ele, a partir de agora tá aqui a sua sobremesa. Não bota a mão naquilo ali não que tu não pode comer, mas faz um pudim que ele adorava comer. Poxa, isso não pode, né? É que nem os pais são um espelho para os filhos, né? O meio interfere nos hábitos e na rotina mais saudável ou menos saudável do indivíduo. Eu acho que assim, a gente tem que ter um jogo de paciência com eles e no dia a dia, com cuidado, com educação, começar a mostrar como eles estão se sentindo melhor, como os resultados estão chegando, né? Porque eles vão ter uma rotina de exercício normal, não existe um guideline que diga assim, tem que fazer esse exercício. Existem sugestões, por exemplo. Você evita que a pessoa com diabetes venha a ter uma hipoglicemia se você talvez começar o treinamento pelo treinamento de força ou com um pouquinho mais de intensidade. Porque esse tipo de treinamento tende a estimular o fígado a produzir um pouquinho mais de glicose e depois ele passa para aquele treinamento aeróbio contínuo que vai melhorar a captação da glicose. Ou seja, você durante o treinamento, a estabilidade glicêmica desse indivíduo. Isso é melhor ainda para pessoas com DM1, mas de forma geral, com pessoas com diabetes, melhora a estabilidade glicêmica. Então, só um resumo, assim, para ver se eu entendi, para isso ficar claro. Então, idosos com diabetes, é recomendado que ele faça primeiro a de força e depois o aeróbio. Não, ele pode fazer assim, amiga, vou ser bem honesta, não tem uma decisão fechada do que tem que ser.
Mas existe essa recomendação de alternância do tipo de treinamento. Pode fazer um circuitinho, fazer um pouquinho de força, um pouquinho de aeróbico. Pode fazer no início de força, depois o aeróbico. O mais importante é aferir, verificar a glicose antes do treinamento, que a última refeição tenha sido feita ali até 1 hora antes do treinamento, com o acompanhamento da glicose. Se essa glicose não tiver entre 90 e 250, né, observar se tiver abaixo de 90 ali na risca, fazer a ingestão de um carboidrato de rápida absorção. Se tiver acima de 250, evitar começar aquele exercício físico, porque se ele tiver a longo prazo com aquela glicose aumentada, o exercício físico não vai conseguir responder de forma adequada. E com a falta de glicose chegando na célula, a gente pode piorar essa hiperglicemia. Por quê? O corpo não entende que aquela glicose está sobrando na circulação. Ele só entende que ela está faltando na célula e ele não tem energia. Então, ele vai pedir para o fígado para melhorar, para aumentar a produção de glicose hepática. Então, a gente pode levar esse idoso a uma condição de aumentar os níveis de glicose após o treinamento, que a longo prazo pode levar ele para um quadro de cetose, evoluindo para uma cetoacidose. Então, monitoramento glicêmico é primeira ordem. Antes do exercício, pós-exercício, para ver como ele terminou o exercício, para evitar ter uma hipoglicemia. Durante o treinamento, lançar a mão dessas estratégias, alternar entre o treinamento de força e o treinamento aeróbio, ou entre um treinamento de maior intensidade, se esse idoso for mais saudável, com ritmo mais acelerado, porque a gente tem um idoso mais frágil, mas a gente tem idosos que estão aí correndo, fazendo uma série de atividades. A gente já tem estudos, inclusive, falando de HIIT e DM2. Né? Ainda não veio posicionado, mas a gente já tem estudos em cima disso, né? Mas você mexer com a intensidade do treinamento, entender que sempre que você aumentar um pouco a intensidade, você vai ter um estímulo maior para o que a gente chama dos hormônios contrarregulatórios, que vão estimular uma oferta de glicose na corrente. Quando a gente jogar para o exercício aeróbio, a gente vai melhorar a captação da glicose, tanto através das vias que dependem de insulina, que vão estar mais eficientes, quanto através da ativação de vias que não dependem de insulina, que serão ativadas pelo processo de contração muscular. Legal. Então, assim, são informações que são, eu sei que parecem um pouco complexas, mas para ser mais objetivo, monitoramento glicêmico pré e pós. Você pode fazer um dia uma esteira moderada, sim. Por exemplo, ele vai começar com uma glicose a 210. Talvez você lançar a mão só de um treinamento moderado, porque ele já está com a glicose um pouco alterada, né? Então, ali você vai melhorar a captação. Está ali 180, 190, você vai melhorar a captação da glicose, reduzindo um pouco esses níveis. Pô, ele está com ela bonita, começou ali com ela 130, você pode fazer um circuitinho com ele, trabalhar um pouco a força, um pouco aeróbico, subir um pouquinho a intensidade, diminuir um pouco, que aí você melhora essa modulação e a estabilidade glicêmica. Então, são ferramentas que a gente pode utilizar, mas todas associadas ao monitoramento glicêmico. Ótimo. E então, o que você aconselha assim, para um professor de educação física que trabalha com idoso, que vai, de qualquer forma, ter contato ali com um aluno com um nível de glicose mais alterado, né? Seja para hipo, na maioria das vezes para hiper, mas pelo quadro que o idoso já traz pelo processo de envelhecimento. Você aconselha que o professor tenha o aparelho para fazer a aferição da glicose? O que você acha? Então, eu não milito muito por essa causa, porque eu acho que normalmente a pessoa com diabetes tem o seu automonitoramento, né? Eu ando com o meu Libre aqui, tem pessoas que fazem o de furar o dedo, enfim. Isso normalmente é uma condição relacionada à pessoa com diabetes, ela tem o seu glicosímetro. É óbvio que nunca é demais a gente ter ali para uma emergência, para uma necessidade, a gente ter o glicosímetro. Uma outra coisa que eu queria deixar mais enfática aqui, porque eu acho que talvez gere um confundimento, até na forma que eu falei, é que o idoso, o DM2, ele tem essa alteração da glicose menos intensa do que o DM1. Então, assim, o monitoramento glicêmico, talvez o cara não vai fazer todas as aulas, mas uma vez por semana ele vai avaliar como é que está o controle, vai conversar com ele para ver como é que está com o médico, porque na minha visão, no que eu já li, o maior risco foi exatamente o que você falou, ele está mais para o alto.
porque o idoso tem aquela questão da negação, é difícil você mudar a sua rotina, que você já muito vive uma... difícil, gente. Você não vai deixar de comer aquele pastelzinho que você sempre gostou, O sabe? pão, Só porque agora... pior, para mim, para minha realidade, o pior é o pão. Assim, eu tenho alunos idosos diabéticos tipo 2 severos, né? Mas o que você comeu hoje? Ah, eu comi só um pão com Nescau e Qualy, né? Então, assim, isso para eles é saudável. Então, Pois é. precisa de um trabalho educacional muito forte. Eu sempre falo que o tempo que a gente tem com o aluno é um tempo precioso também para a gente educar, né? Exatamente porque você falou, eles têm resistência. Então, é difícil você convencer um idoso a ir no nutricionista. Em geral, eles falam que é besteira, seja por fuga, seja por falta de conhecimento, seja por E normalmente, resistência. amiga, eles acham que estão medicados, já está tudo resolvido. E não está. Exatamente. Não tá. Não é porque eles tomaram remédio que eles podem comer tudo que eles querem. O que eu mais escuto é isso. Eu não tenho diabetes, eu já faço uso do medicamento, já está tudo controlado. Aí você E fala, é o não, tal então. do tenho pré-diabetes, toma metformina, ou seja o que for, e aí come, porque já tem pré-diabetes e tá tomando remédio. Então, esse ponto que você falou é muito importante. Muito legal você falar sobre pré-diabetes, porque eu tinha até posto aqui nas minhas anotações para eu trazer essa reflexão, né? O pré-diabetes, cara, o pré-diabetes é quando o seu corpo está avisando para você que está alguma coisa dando errado. O pré-diabetes ele vai vir quando você já tem uma glicose pontual um pouco aumentada, ali já beirando os 140, né? Quando você tem uma hemoglobina glicada que a gente classifica de risco para ter diabetes. E aí, isso já me gerou muito confundimento. De fato, o médico muitas vezes entra com medicamento no pré-diabetes, né? Quando ele está tentando fazer com que essa pessoa reduza essa condição, mas a pessoa não melhora o estilo de vida dela. Então, ela ainda não tem uma hemoglobina glicada de diabético, ela ainda não tem uma glicose de diabético, mas o médico acaba lançando mão do medicamento porque aquela pessoa não aderiu a uma melhor rotina. E aí, assim, o que é mais importante de ser dito em relação ao pré-diabetes é que todos os estudos que a gente pega falando sobre pré-diabetes, as pessoas que optaram por melhorar a sua qualidade de vida, rotina de exercício físico, conseguiram postergar muito o diagnóstico ou evitar a abertura do diagnóstico. Reverteram a situação. Mesmo com o uso de metformina? Ou sem o uso de metformina? Não? Mesmo com o uso de metformina. Com e sem uso de metformina. Com e sem. Tem estudos que fazem até comparativo de uso e não uso de metformina. E aí? Entendeu? E você consegue, sem o uso da metformina, já reverter a situação. Entende? Então, assim, é o momento... Se o médico falou para você, pré-diabetes, é hora de parar, refletir e mudar a sua vida. Senão você vai entrar no uso da metformina, ou do Forxiga, ou do qual o médico vira a passar para você. De Amicron, tem uma lista que a gente pode falar, né? Mas o pré-diabetes é um ponto muito importante. Se tem uma coisa que eu tenho ranço, é a quantidade de idoso que toma estatina e metformina, porque para evitar alguma coisa, né? Ao invés de usar esse momento como um processo educacional, e aí, se esse indivíduo não aderir a um programa de exercício físico, uma alimentação controlada, medicar para um pré, não dão chance desse indivíduo melhorar com os hábitos de vida, né? E essa informação não é passada dessa forma. Olha, se você não fizer isso, a gente vai precisar de um medicamento, enfim, e aí não acho errado, não, mas eu acho que primeiro tem que ser dada a chance desse indivíduo de se munir, né? De estar numa equipe multidisciplinar e de mudar os seus hábitos, porque a gente sabe que é a forma mais eficiente, mais segura, com menos efeitos colaterais, principalmente, de melhorar um quadro de pré-diabetes, como a gente está falando aqui, principalmente para o idoso, né? Que já não tem mais o seu sistema de absorção tão eficiente, e qualquer medicamento que o idoso fizer uso, as consequências vão ser maiores do que se a gente tomar. O idoso muitas vezes já está inserido ali num contexto de polifarmácia, e quando a gente tem mais de 5 medicamentos em uso simultâneo, a gente vai aumentar o risco de queda para esse idoso, que é tudo que a gente não quer. Então, quando a gente fala do idoso, a gente precisa ter um viés educacional muito forte, né? E isso é fantástico que você falou. Muito bom. Pegando esse gancho, eu acho interessante até divulgar aqui, para aproveitar e divulgar, que a gente está no mês do Novembro Diabetes Azul, né? E isso está gerando diversas campanhas. E a SBD, todos os anos, faz campanhas muito bacanas de conscientização e de educação. E esse ano a campanha está toda online,
né, por conta da pandemia. Ela está toda online, a gente está com, eles estão, né, a SBD, a gente, todo mundo que está participando desse processo, com a plataforma Diabetes Play, onde está tendo assim, diversas aulas de exercício físico, possibilidades de exercício físico em casa, conversas, entrevistas, falas sobre todos os tipos de diabetes e muito focada na qualidade de vida. Está muito interessante. Esse ano foca na enfermagem, né, o tema da atividade é sobre a enfermagem, né, do programa é sobre a enfermagem, mas assim, está tendo uma abordagem multidisciplinar muito interessante, rodas de conversas, exercício físico em casa, então assim, acessem o Diabetes Play e olhem lá que tem muito material interessante, muita live bacana, e como a Thalita falou, uma equipe disciplinar, multidisciplinar muito forte, falando sobre o controle do diabetes, né, e aí, eu não sei se, aproveitando o gancho, né, dia 14 de novembro, a gente comemora o dia de conscientização do diabetes, e aí acabou que novembro virou o nosso Novembro Diabetes Azul, onde a gente faz diversos movimentos de conscientização para toda a população. Arrasou, eu assisti alguns trechos e tá com uma qualidade absurda de profissional, de layout, né? De comunicação mesmo, tá muito bom. E os vídeos ficam gravados? Estão Tudo que todos aconteceu gravados. tá É lá só acessar a gravado? plataforma Diabetes Play. É só botar no YouTube, Diabetes Play, e acessar a plataforma que Beleza. foi ao ar, tá lá. É só assistir, buscar ali, tem muita informação de qualidade. Muita Que bom. informação de qualidade. Vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas e a gente segue, tá? É. Vamos ver que já foi muita coisa aqui. O O Kleber falou. Kleber. Você acha que não ter diabetes é ter saúde, ou fazer exercícios não ter diabetes é ter saúde, ou saúde é multifatorial, por exemplo, ter segurança, trabalho, viajar, dormir bem, comer bem, ter previdência? Entendeu? Então, saúde é multifatorial. Eu acho que eu entendi sim. E você pode ser uma pessoa sem diabetes, com baixa qualidade de vida e com uma saúde pouco cuidada, né? Tá ali, de repente, porque não tem nenhum fator genético para te prejudicar, mas você não está colaborando com a sua própria saúde, porque a sua saúde, ela não está, isso já é posicionado, né, inclusive pela OMS, que não é só a ausência de doença, é a sua qualidade de vida como um todo. É o que você falou, é multifatorial, é ter segurança, é ter o seu trabalho, é ter o seu momento de lazer, que eu acho que é o que você quis dizer com viajar, é ter uma boa alimentação, é dormir bem, é você ter assegurado os seus direitos de saúde, né? Sim, que isso é muito importante, né? Então, assim, o contexto saúde, ele é multifatorial, Kleber, de fato isso é muito importante, tá? Então, assim, eu não vejo como saúde meramente a ausência de doença. E você pode ter uma pessoa com diabetes muito mais saudável do que uma pessoa que não tem diabetes. Né? Uma pessoa que está muito mais preocupada com o Você é um exemplo. Eu tento, amiga, né? A gente vai tentando melhorar todos os dias. Você é um Sim, de exemplo. verdade. Eu batalho todos os dias, o exercício físico faz parte da minha rotina, porque me faz bem tanto físico quanto emocionalmente, né? Então, a alimentação, você passa a gostar do que você passa a comer, isso é muito interessante, por isso a paciência com o idoso. Ele vai conseguir mexer naquele paladar, mas isso é um jogo de paciência, é inventar pratos, é buscar novas formas de oferecer aquele alimento, conversar com um nutricionista capacitado para fazer isso, sabe? O educador físico, ele tem que estar capacitado, ele tem que saber lidar com o idoso, né? Ele tem que saber lidar com o diabetes e com o idoso. Porque, como eu falei antes, o diabetes no idoso, ele tem menos oscilações glicêmicas, ele tem mais riscos desses aumentos, por isso que eu falo em manter o monitoramento glicêmico ali, pelo menos uma vez na semana, ou pelo menos no início do treinamento. Eu acho que é interessante a gente estar atento a esse idoso, porque ele pode dizer para você que, porque ele não entende que aquele pão tem algum problema. Ele não entende a ação dele, que aquilo era saudável. Né? Isso não é maldade. Ele realmente entende aquilo como saudável, né? Então, assim, é bom a gente estar atento. Mas eu repito que eu acho que ainda é a questão do idoso ter o aparelhinho dele. A gente pode ter para uma emergência. Mas é isso, paciência, jogo de paciência com o idoso e se capacitar para trabalhar com o idoso. E aí, ninguém melhor que a Thalita para falar com vocês, né? Então, assim, se capacitar para lidar com o idoso, porque não é simples. Não é simples. Isso é verdade. O trabalho com idoso exige capacitação contínua. E, nossa, eu já caminhei muito e sou alucinada por aprender mais sobre o idoso. Então, assim... Eu acho que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, né?
Nossa, eu falo, gente, medo zero de falar que não sei as coisas, porque quando você, quando você se dedica a saber, você vê que você não sabe, né? Você sai daquele lugar, daquela casca ali de que não, eu tenho que saber tudo. E isso é uma crítica até para os colegas professores de educação física, a gente não precisa saber tudo, né? E Não. às vezes a gente fica num lugar de proteção que não fala, que não conversa, que não debate, porque eu fico com medo de não saber. E, gente, tudo bem Ser não saber. criticado. De ser criticado, e tudo bem não saber. Você não sabe agora, daqui a pouco você lê um artigo, você já sabe tudo daquilo ali que você acabou de falar que não sabe. Então, tenham coragem de debater, de interagir com uma equipe multidisciplinar, peça para essa equipe te ensinar. A gente, quando se abre para uma equipe multidisciplinar, a gente aprende o tempo todo. Pelo menos eu vejo com esse olhar. E aí a Isabela, aluna da capacitação em prescrição eficiente para idosos, falou verdade, Thalita, exemplo é tudo. Vamos lá, tem mais aqui. Se começar a fazer atividade física... o Sérgio. Se começar a fazer atividade física com 90, tomar um gel, é melhor fazer a aplicação da insulina fazendo a contagem de carbo? Não, se ela tá 90, eu faço a ingestão de um carboidrato e não tomo insulina. Eu começo o exercício físico. Isso tudo vai depender do tipo de exercício físico que você vai fazer, Sérgio. Como eu falei, se for um exercício de maior intensidade, você tende a estimular a atividade dos hormônios contrarregulatórios, que naturalmente vão estimular o aumento da glicose, né? Então, assim, talvez, já aconteceu, por exemplo, eu numa corrida, iniciei ela com a glicose 95, até no dia eu estava com a minha médica na corrida, e a gente riu a beça, que ela falou assim, dá um tiro no início. Aí eu fui, subi a velocidade no início, aí depois ela estava cento e pouquinho, pá, aí eu fui e comecei a ficar mais moderada, porque você de fato estimula a atividade dos hormônios regulatórios. Que incrível! Gente, que incrível! Vai elevar ali, né, a glicose. É por isso que, embora tenha uma corrente que não gosta de associar o exercício ao remédio, tem aquela meta-análise sobre exercise is the real pill, polypill, né? Meu inglês maravilhoso, mas eu tô aprendendo também. Tá maravilhosa. Exercício é a polipílula, né? Falando português. Isso, exercício é a polipílula. Né? Eu gosto muito daquele artigo porque... Nossa, ele mostra como que a contração muscular e o exercício tem efeito similar, né? A uma droga que a gente ingere, paga e tem efeito colateral. Então, e só para concluir essa pergunta do Sérgio, por exemplo, se ele tiver com 90 e for começar um exercício moderado, já eu acho interessante. Por exemplo, vou fazer uma corrida de 5 a 10 quilômetros. Nessa corrida, provavelmente eu não vou subir demais a intensidade, né? Pelo menos no meu caso, é uma corrida que eu vou fazer mais moderada. Porque eu preciso me manter inteira a corrida inteira, né? Se eu der um tiro no início, eu corro risco de quebrar. Então, assim, eu vou fazer o quê? Aí eu vou ingerir esse gel, eu vou ingerir um carboidrato no início, porque eu vou aumentar a captação. E aí entra no que você falou, Thalita, agora sobre o artigo. O exercício físico, quando a gente começa esse processo de contração e relaxamento da musculatura, né? Durante o exercício físico, o estresse físico, ele vai estimular de forma intracelular o que a gente chama de translocação de GLUT4. O que isso quer dizer? Quando a gente faz translocação de GLUT4, a gente está estimulando o receptor de insulina a ir para a base da célula, para a glicose entrar. Ou seja, sem eu precisar necessariamente de alguma atividade, eu estou mais eficiente para captar aquela glicose. Eu estou deixando a minha via que depende da insulina, que precisa da insulina para translocar o GLUT4, e eu tenho a minha via que não depende da insulina translocando o GLUT4 e entrando a glicose na célula. Ou seja, o simples fato de eu estar em exercício físico melhora a minha resposta de captação de glicose. Isso é assim, fantástico. É genial, né? E aí eu posso falar para vocês assim, que eu brinquei com isso. O último posicionamento da SBD vem trazendo o HIIT para DM1, né, como um exercício seguro, com maior estabilidade glicêmica. Aí a DM1 fez o quê? Vamos testar, né? Fiquei aqui em casa, baixei o aplicativo do HIIT, liguei pro Everton, que é aquele nosso amigo que sabe tudo de HIIT. Falei, amigo, me ajuda aí, como você falou, a gente não sabe tudo. E nem sou obrigada a saber. Amigo, monta um treino de HIIT para mim. Aí ele, amiga, você vai fazer tais exercícios, não sei o que, né? Eu falei, tá bom, já baixei o aplicativo que conta o tempo, me ajudou, montei meu treinamento de HIIT. É interessantíssimo você ver a sua glicose elevando, aí acaba o treino, às vezes com a glicose 180, 200, aí eu, cara, será que esse troço vai dar certo? Entro no banho, nervosa, né? Com o Libre aqui, né? 2 em 2 minutos.
a maluca do Libre, medindo. 2 em 2 minutos a glicose. Daqui a pouco minha glicose, 160, 150, e vai estabilizando ali em 120, o que para uma pessoa com diabetes tipo 1 é ótimo. Estabilizei ali minha glicose. Se eu ficar muito tempo sem comer, eu vou correr sim o risco de entrar em hipoglicemia. Mas ali, num tempo de espaço normal entre uma alimentação e outra, eu evitei o risco de vir a ter uma hipoglicemia. Fantástico, né? E uma última coisa assim sobre o exercício que eu acho fundamental falar, quando a gente está dentro de uma rotina de exercício, acontece o que eu falei agora. A gente deixa mais eficiente as vias que dependem da insulina e ativa as que não dependem de insulina. 2 horas até 2 horas depois do exercício físico, as vias que não dependem de insulina ainda estão ativadas, melhorando a nossa captação de glicose. Até 48 horas depois do exercício, as nossas vias que dependem da insulina ainda estão mais eficientes. Então, o que a gente recomenda? Que se faça o exercício de forma cíclica, né? Treinei hoje, recupero amanhã, ou treino todos os dias alternando os estímulos, mas que não passe mais de 48 horas sem exercício físico, porque aí a gente consegue aproveitar de forma mais completa esse benefício da melhor captação da glicose e talvez, como acho que foi o Kleber que perguntou antes, a redução de medicamento, né? De dosagem de medicamento ou de quantidade de medicamento. Que legal, isso também é uma informação muito importante, porque ajuda a gente a planejar, a fazer uma periodização mais eficiente, né, para o indivíduo com portador de diabetes. A Benita aqui falando 2 maravilhosas, Jéssica mandando palminhas, obrigada. O Kleber, como obter políticas públicas para o idoso doente? Eu acho, e a Thalita fala também, mas eu acho que política pública nasce do nosso incômodo e da nossa luta também, né? Da gente perceber a necessidade que existe de mudar alguma coisa, né, Thalita? Exatamente o que você falou, nasce do nosso incômodo, e o mais interessante de ver é que tem muitas pessoas, inclusive da nossa geração, amiga, lá da faculdade, que estão inseridas nesse processo. Eu não sei se você lembra que a gente chamava ele de mineiro, ele está no SUS direto, falando em exercício físico, ele trabalha em unidades básicas de atendimento, o trabalho dele eu vinha acompanhando, assim, muito bonito de ver, relacionado ao exercício físico, idosos e pessoas obesas. Ele começou muito com obesos, mas eu vejo que tem outras postagens falando de idosos. A Fernanda, que é uma menina que eu acompanho também no Instagram, que eu conheci aqui na ilha, trabalha com unidades básicas de saúde, com exercício físico para idosos. Então, assim, algumas iniciativas existem, a gente pode investir em compreender elas, e eu sou super a favor do que a Thalita falou. Para que a gente melhore, para que a gente vá além, isso parte de nós mesmos, os profissionais. Nós temos que dar o start nisso, sabe? Incomodou a gente, tá achando estranho? Procura, vê aonde você pode levar a sua ideia, vê com quem você pode falar. E assim, os profissionais de educação física, acho que a gente precisa se posicionar e entender que nós somos extremamente importantes. Não dá para a gente perder espaço para pessoas que não dominam uma periodização de um treinamento. Quem sabe como ajudar a controlar uma doença com uma boa periodização é o profissional de educação física. Outras profissões têm uma importância gigante dentro da área focal delas. A nossa é uma prescrição eficiente de treinamento para pessoas saudáveis ou não, para pessoas idosas ou não. Então, se empoderar disso e levar isso adiante, propondo sim, gente, vamos propor, vamos conversar. Eu acho que viver é um ato político. Eu gosto muito dessa frase e repito ela sempre. Viver é um ato político. Então, se você entendeu que é importante, corre atrás, batalha, leva para a unidade de saúde mais próxima à sua casa, vê se já tem alguma atividade acontecendo, fica atento aos concursos públicos, porque talvez você lá dentro consiga ajudar a expandir mais os processos. Mas sou totalmente a favor do que a Thalita falou. É o nosso incômodo quem dá o primeiro passo. É verdade, muito bom. Sabia que você ia arrasar nessa. Ó, esse Cardiologia do Exercício está falando parabéns às Thalitas pela belíssima live. Outra coisa importante é o horário dos medicamentos e alimentação. Tivemos recentemente um paciente que fazia hipoglicemia direto após o exercício. Ele estava usando um hipoglicemiante pouco tempo antes de fazer o exercício. Começava com glicemia normal e terminava com 46. E quase assintomático. Isso que eles falaram é muito importante, que a Ace falou, é extremamente importante. O horário que a gente vai administrar insulina ou medicamento
tem que ser organizado com o médico, com o nutricionista, alimentação, porque assim, o ideal é sempre, como eu falei lá no início, 1 hora antes, para que você tenha um tempo de ter o pico de atividade, ação daquele medicamento e de você começar a atividade física, o exercício físico, né, não atividade, o exercício físico de forma mais segura. A alimentação também é importante. E aí entra a importância do monitoramento antes do exercício. Né? Assim que for começar a sessão, medir. Se tiver ali 90 e for fazer um exercício moderado, ingerir logo um carboidrato de fácil absorção, de rápida absorção. Né? Isso é muito importante sinalizar para esse paciente. E realmente, se ele tomou hipoglicemiante oral, vamos dizer assim, e o pico de atividade desse hipoglicemiante for no horário do início do exercício físico, você tem o risco de fazer uma hipoglicemia, que é o que aconteceu. Lembra que eu falei? Tem vias que não dependem da insulina, que são ativadas através da contração muscular. Aí você deixou mais eficiente porque você colocou o hipoglicemiante oral, que está melhorando a captação, né, da glicose, e botou também uma outra via para ajudar, a glicose vai lá embaixo. Então, o horário da alimentação, isso ser bem estruturado e discutido com o médico nutricionista é bem bacana. Olha, eu costumo treinar pela manhã, eu costumo treinar à tarde, isso é bem interessante. Monitoramento glicêmico, acho assim, fundamental. São bases fundamentais para um exercício físico ser executado com qualidade, trazendo bons resultados. E incentivar que o indivíduo se conheça, né? Que ninguém mais do que ele vai saber se perceber. E você também é um exemplo disso. E o assintomático é importante, porque é natural, com os anos de exposição à doença, a gente ter menor percepção da hipoglicemia. Já aconteceu de eu estar com a glicose 35, conversando com a minha mãe, falando assim, nossa, tô tão estranha. Ai, tô com sono, tô com a preguiça. Acho que eu trabalhei muito, tô ficando gripada. Acho que eu trabalhei muito. Aí minha mãe assim, Thalita, eu acho que meu rosto estava mudando um pouco, eu já estava muito sonolenta, bocejando muito, mas eu estava sentada na cama conversando com a minha mãe sobre a vida. Aí minha mãe, Thalita, mede a glicose. Medi 35. Eu estava conversando, porque com o tempo de exposição à doença é natural a gente ter uma resistência maior aos episódios de hipoglicemia e apresentar menor resposta. Então, por isso o monitoramento glicêmico fica cada vez mais importante. Porque vai ficar sintomático, vai ficar com dificuldade de percepção. E aí, quando for perceber, pode estar muito grave já a hipoglicemia, 45 já é uma hipoglicemia considerada mais grave, mais preocupante, né? Thalita, eu vou te agradecer muito, é sempre muito rico, muito gostoso aprender com você. E a sua missão é belíssima, levar conhecimento sobre uma patologia tão impactante e tão importante para a população. E saiba que você tem uma missão aí muito grande. Eu vou fechar com a frase também da Ex-Cardiologia do Exercício. Então, falando que excelente fala, treinamento físico é com professor de educação física, é com profissional de educação física. E aí, deixa a sua mensagem e a gente encerra a live. Muito obrigada. Bom, primeiro agradecer o espaço. Eu acho assim, eu sou realmente hoje apaixonada por poder dividir com as pessoas, poder conversar. É uma doença complexa. Muitos pormenores vão influenciar num bom controle, no exercício físico, mas quando a gente tem espaço, né, um espaço de qualidade, um espaço assim tão bacana quanto o seu para poder falar, só tenho a agradecer a confiança, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho. E a mensagem que eu queria deixar para todas as pessoas que não têm diabetes é que se cuidem, fiquem atentas, façam exames regulares, cuidem da sua saúde para que não venham a ter, melhorem seu estilo de vida. Se percebeu que você está um pouco acima do peso, que você não está numa condição bacana, está se sentindo mais cansado, mais prostrado, vamos evitar a instalação. Fiquem atentos se na família de vocês, na relação de parentesco mais próxima, tem alguém com diagnóstico. Se tiver, melhora o estilo de vida, para que a gente postergue cada vez mais ou evite vir abrir o diagnóstico. E se você tem diabetes ou teve o diagnóstico recente, eu acho que a grande questão que eu quero dizer é possível, e é muito possível, assim, e é importante que a gente saiba que a nossa vida pode ser normal e muito feliz com diabetes, muito feliz. Não é fácil, vamos ter altos e baixos, as excursões glicêmicas afetam a gente em diversas áreas da nossa vida, inclusive no emocional, mas é muito possível ter uma vida saudável, feliz,
com o diabetes, tirando os mitos da cabeça e botando conhecimento, lendo a respeito. Acompanhem agora o Diabetes Play, leiam sempre o site da SBD, que tem sempre informações de qualidade, com uma fala muito próxima da gente, muito fácil entendimento, né? Busquem informação, informação nunca é demais, e vamos viver bem com o diabetes e felizes, porque a vida é isso, a gente vai encarando as coisas e vai em frente. Muito bom, amiga. Obrigada. Eu vou agora para a live lá no Instagram da Dani, né, para um programa dela sobre envelhecimento também. E aí você não ficaria aqui mais muito tempo ouvindo você falar sobre diabetes, que eu adoro. Aprendo sempre, tenho muito a aprender mais e mais com você. Nós aprendemos uma com a outra, né, amiga? Vai lá que eu vou te assistir. Obrigada, um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.